Olá, irmãos, estamos aqui novamente e eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, que fala sobre em tudo dai graças. E eu queria começar com o texto de Romanos 28, 29, que diz assim, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ficar nessa primeira parte do versículo, certo? E a versão NVI diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí vamos para o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ainda a outra versão diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, a palavra ali nós falamos de Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, quem são os que amam a Deus? Quem a palavra diz que são os que amam a Deus? Os que amam a Deus são aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam. Ou seja, são aqueles que são praticantes da palavra e não somente ouvintes. São aqueles que obedecem a palavra. Amém? E o texto de Tessalonicenses diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Bom, a vontade de Deus nós sabemos, a palavra nos diz que é uma vontade boa, é agradável e é perfeita, não é isso? Então, quando nós damos graças a Deus, né, então esse fato de darmos graças a Deus vai cooperar para o nosso bem. Que bem? Um bem que é bom, um bem que é agradável e um bem que é perfeito. Um bem que é do alto, um bem de valor, um bem que é eterno, um bem de valor eterno, um bem que vem de Deus. Vai estar sendo estabelecido nas nossas vidas no momento em que nós temos essa prática de em tudo dar graças. E, indo adiante, 1 Coríntios 16, 34 diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Irmãos, Deus é bom quando? Quando Deus é bom? Em que momentos Deus é bom? Nós sabemos, né? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Então, se Deus é bom em todo o tempo, quando é que eu tenho que dar graças a Deus? Em todo o tempo. Ali está escrito, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, queridos, temos que dar graça em todo o tempo, porque Deus não deixa de ser bom nunca, porque Ele é bom. Então, demos graças em todo o tempo. Sempre temos que estar dando graças. E ainda, Salmo 30, 12 diz assim, por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aqui diz assim, ó, não ficarei calado. Alguém que não fica calado é alguém que não para de falar, não é isso? Vocês já estiveram com alguém que fala muito, que não para de falar e que vocês já disseram, já tiveram vontade de dizer assim, ó, por favor, para de falar, chega, tu não para de falar. Mas nesse caso é exatamente isso. O Senhor não quer que nós paremos de falar, o Senhor não quer que fiquemos calados. Ele quer que nós demos graça sempre, em todas as circunstâncias, independente da situação. E ainda indo mais adiante, Apocalipse, queridos, 4:8, diz assim que lá no trono de Deus havia 4 seres viventes e que esses seres viventes lá, eles não tinham descanso, nem de noite, nem de dia. E eles ficavam proclamando assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Então eles ficavam lá o tempo todo, eles não paravam de dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor, o tempo todo. Então, na verdade, queridos, a prática que Deus quer gerar, quer que esteja no nosso coração, é essa, de em tudo, em todo tempo, darmos graças. É uma atitude que Deus quer gerar em nós, uma atitude de agradecimento. E é uma atitude que seja contínua nas nossas vidas. Não em algum momento, hoje não estou com vontade, hoje não estou muito afim, não, mas agora isso aqui não é muito ruim, isso aqui eu não consigo, não tenho forças para dar graça. Não. Esse da graça é algo contínuo, é um estilo de vida, é uma maneira de viver, é uma maneira de nós vivermos, tendo
essa atitude, essa prática, em tudo darmos graças. E por falar nisso, quero lembrar do exemplo de Jó para nós. Nós todos sabemos, vocês sabem, nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem muito rico, possuía muitos bens, tinha rebanhos, muito gado, ovelha, gado, camelo, e não faltava nada para Jó. E aí um dia, Satanás foi diante de Deus, e Deus falou assim: viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás disse assim: mas também tu encheu ele de bens, de riqueza. Como alguém que tem tudo que ele tem vai poder não ser assim, não andar assim contigo? Mas Satanás falou para Deus assim: tira o que ele tem, toca no que ele tem ali, e tu vai ver se ele não vai blasfemar diante da tua face. E Deus falou assim: então tá, então vai, tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E Satanás foi, e Jó perdeu tudo. Jó perdeu os bens, perdeu os rebanhos, perdeu os empregados, ele tinha muitos empregados, morreram todos os empregados, morreram os seus filhos. Então, Jó estava numa situação, uma tragédia, uma situação que era para acabar com ele, destruir ele. Mas qual foi a atitude de Jó? A palavra fala no versículo 20 do capítulo 1, Jó se lançou, a palavra diz que Jó se lançou sobre a terra, e adorou a Deus. Diante da situação, Jó adorou a Deus, e ele ainda disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E ele prossegue: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. E ele diz: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, queridos, Jó não pecou, e Jó não atribuiu, não culpou a Deus por coisa nenhuma. Muitas situações acontecem, certamente muitas pessoas já passaram por situações muito difíceis, de perdas, de enfermidades, e de repente vai perguntando: mas Senhor, por quê? Por que isso? Eu sou fiel a Ti, eu Te sirvo, por que isso? Ou ficaram achando que Deus era culpado por isso. Mas aqui diz que Jó não culpou a Deus. Por que que ele não culpou a Deus? Por que que ele deu graças a Deus diante de uma situação dessa tão difícil na vida dele? Porque Jó, queridos, Jó reconhecia a soberania de Deus na vida dele, reconhecia o poder e a autoridade de Deus. Irmãos, e ainda mais adiante, não bastasse toda essa situação que Jó estava passando, ainda Satanás veio ainda, e a Bíblia diz que Satanás encheu ele de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, encheu Jó de tumores, ao ponto da mulher de Jó chegar e dizer para Jó: olha aqui, Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas aí, em Jó 19, 25, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó escolheu, queridos, louvar a Deus e dar ações de graças a Deus por essa situação. E aí depois nós sabemos no capítulo 42, o Senhor restituiu a sorte de Jó, mudou a sorte de Jó, e ali diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo aquilo que Jó tinha antes. Amém? Então, mas essa foi a atitude de Jó diante de Deus. Irmãos, nós temos a escolha. Nós temos a escolha nas mais diversas situações que nós passamos, nós temos a escolha de ter uma atitude de murmuração, de reclamação, de queixa, ou termos no nosso coração uma atitude de louvor e ações de graça. Queridos, nós estamos passando agora por essa situação aí do vírus, do coronavírus, e qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a minha? Qual tem sido a tua atitude diante desse momento? De se queixar, de reclamar, de perguntar para Deus: mas por que tu está deixando acontecer isso? Porque não é bom a gente ver o que está acontecendo, Não é bom a gente ver pessoas perdendo seu trabalho, seu emprego. Talvez tu seja alguém que perdeu o teu trabalho agora nessa situação, nesse momento. Não é bom a gente ter que ficar em casa, em isolamento, sem poder ver seus pais, que nem meu caso, outros sem poder ver os filhos, outros, nós como estamos agora, sem poder estar junto com os irmãos, sem podermos estar olhando olho no olho, sem poder abraçar uns aos outros. Isso é bom? Não, não é bom. E quando eu estou falando aqui da gente dar graça, em tudo darmos graça, nós não estamos ignorando as situações adversas, não estamos ignorando as situações difíceis que cada um de nós passa.
mas nós estamos dizendo que nós confiamos e nós cremos na soberania de Deus e cremos que Ele está no controle de todas as coisas, que Deus é soberano e está no controle, nunca deixou de estar no controle e vai estar sempre, queridos. Isso nós precisamos confiar, né, e continuar dando graças a Deus, apesar das situações, das circunstâncias. Tem um escritor que escreveu assim: a murmuração, a reclamação e a queixa é a linguagem do inferno. Mas o louvor, a gratidão e as ações de graça é a linguagem do reino de Deus. Queridos, nós somos filhos de Deus, nós somos propriedades exclusivas de Deus, comprados pelo seu precioso sangue. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, queridos, nós não podemos ter outra linguagem a não ser louvor e ações de graça. Qualquer outra linguagem diferente disso não é do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus é única, é só uma. Se alguém tem uma linguagem diferente dessa, esse alguém não pertence ao reino de Deus. E ainda, para não ficar só no exemplo de Jó, eu quero também trazer o exemplo de Paulo. Nós conhecemos Paulo, o exemplo de Paulo, sabemos o que Paulo sofreu, perseguições, prisões, açoites, tudo por causa do nome do Senhor. E o Senhor, quando chamou ele, mandou Ananias ir lá encontrar ele, que ele estava lá sem enxergar, e Ananias vai lá e procura Paulo, e disse assim: vai, porque este, Paulo, é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Será que Deus chamou Paulo porque queria que ele sofresse? Porque agora tu perseguiu a igreja, agora tu vai ver, agora tu vai sofrer. Não, mas Deus queria formar em Paulo o caráter de Deus. Deus que precisava fazer de Paulo o homem que Deus precisava que Paulo fosse, para que Paulo fizesse a vontade dele, para que Deus enviasse ele para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E Paulo, em Filipenses 4:11, diz assim, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente. Ele não vivia assim, ele não era assim, mas ele aprendeu a viver uma vida de contentamento. Como? Pelas coisas que ele sofreu, que ele passou, ele viveu. Filipenses 4:12 e 13, ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, Paulo aprendeu a ser humilhado, estar humilhado, aprendeu a ser honrado. Talvez, e com certeza, estejamos num momento, nas nossas vidas, ou como igreja, que nós precisamos aprender algumas coisas de Deus. E Deus está nos permitindo passar por esse momento para que a gente consiga perceber isso, entender esse momento e dar graças a Deus. Porque Deus, queridos, nesse momento, com certeza, quando nós damos graças a Deus, Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Nós precisamos confiar e crer nisso. Amém? E, queridos, o dar graças é fácil? Não é fácil. Em situações adversas é fácil? Não é fácil. Não é algo natural nosso. Mas Deus nos derramou da graça dele sobre nós. A graça é esse poder sobrenatural dele que ele nos deu para que nós possamos fazer aquilo que ele quer que nós façamos, para que nós possamos andar em obediência, para que nós possamos cumprir com a vontade dele. Então, a graça dele é plenamente suficiente para nós. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Amados, a graça de Deus nos basta, é plenamente suficiente para nós. Amém? E só para lembrar, ainda finalizando, nós somos cidadãos do reino de Deus, certo? Então, queridos, para lembrar, qual é a nossa linguagem? A nossa linguagem é louvor e ações de graça. Amém, queridos? Vamos lembrar disso. E que a graça de Deus seja sobre nós. Ela é sobre nós e ela nos capacita para andarmos segundo a vontade de Deus. Amados, que Deus possa olhar para cada um de nós e dizer assim, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Amém? Que Deus abençoe e que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Amém? E quero dizer para ti curtir lá, compartilhar e te inscrever lá no nosso canal, tá bem? Deus abençoe. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus.